A partir de agora, sessão plenária. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início aqui à nossa terceira reunião ordinária da CPI. Eu queria já, com um certo atraso, a primeira chamada às 9 horas, vereadores presentes, vereador José Márcio, vereador Sargento Melo e vereador Cido Reis, e a segunda chamada vai ser realizada às 9h15. Nesse tempo, eu já podia pedir à secretária para ler a ata anterior da reunião, para que a gente já tomasse ciência e votasse. Ata da segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI número 1/2018, criada pelo ato da mesa diretora número 260/2018, realizada aos 7 dias do mês de dezembro de 2018, na sala de reuniões Valdir Mazópolis, situada na sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Participaram da reunião os vereadores Adriano Miranda de Souza, doutor Adriano Miranda, presidente José Márcio, presidente da comissão, José Márcio Lopes Guedes, Zé Márcio, membro, Carlos Alberto de Melo, Sargento Melo Casal, relator, e Aparecido Reis, Miguel de Oliveira, Cido Reis, membro. Às 9h03, o presidente da CPI realizou a primeira chamada, tendo sido registradas as presenças do vereador Zé Márcio e vereador doutor Adriano Miranda. Às 9h17, após a segunda chamada, foi registrada a presença do vereador Sargento Melo Casal e constatadas as ausências, até o presente momento, dos vereadores Castelar e Cido Reis. Após cumprimentar os presentes, o vereador doutor Adriano Miranda apontou o não comparecimento da TV Câmara à reunião, cuja participação foi exigência feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito e deferida pelo presidente da Câmara. Iniciando, disse que elaborou tópicos para orientar a dinâmica dos trabalhos e falou que todas as deliberações serão votadas por maioria simples, em caso de empate. O voto do presidente será o parâmetro para desempate. Isto posto, explicou que as comunicações internas da CPI serão realizadas mediante memorando, via internet, e que as externas serão feitas por ofícios, entregues em mãos ou através dos correios por AR, aviso de recebimento. Expôs que, com a intenção de efetivar os trabalhos no prazo da CPI, os ofícios deverão ser respondidos em até 2 dias úteis. O próximo tópico da pauta, disse o presidente, relaciona-se à equipe técnica de apoio à CPI, formada pelos servidores Vitor Alex Passo, diretor jurídico adjunto, Karina Médici de Freitas, auxiliar legislativo 2, Zilvan Manuel Dias Martins, chefe da assessoria de imprensa, Daniele Pereira e Silva, diretor administrativo adjunto, e Bruno Ribeiro Castelano, assistente técnico legislativo. Registra-se que o servidor Zilvan Manuel Dias Martins está substituindo a servidora Bárbara, a qual se encontra gozando férias regulamentares. Ficou decidido que, além dos servidores referidos, os vereadores poderão contar com 2 assessores para acompanhá-los nas atividades. Quanto ao cronograma de trabalho, o presidente propôs que as reuniões ocorram às sextas-feiras pela manhã, sendo a primeira chamada realizada às 9 horas e a segunda às 9h15. Na sala Valdir Mazópolis ou no plenário da Casa, nas datas de 14 e 21 de dezembro do corrente ano, 4 e 11 de janeiro de 2019 e 1º de fevereiro de 2019. Lembrando que reuniões extraordinárias poderão ser agendadas em outras datas fora do cronograma. Ainda pontuou que o período de recesso da Câmara de 16 a 31 de janeiro não será registrado na contagem de tempo da CPI, tendo em vista a interrupção das reuniões, e que o período será para que a comissão proceda às análises da documentação recebida. A seguir, foi citada pelo presidente a sugestão do vereador Castelar relativa à reunião com o Conselho Municipal de Transportes, tendo destacado a importância de definir o ato. A CPI recorrerá à oitiva, tendo em vista a importância do direcionamento do diálogo e a necessidade de evitar pontos evasivos, ou empregará outro método. Com a palavra, o vereador Zé Márcio propôs o convite aos membros do Conselho, considerando-se que será igualmente registrado em ata. O vereador Sargento Melo Casal, com a palavra, contou que produziu, juntamente com sua equipe, um material sobre o transporte coletivo urbano da cidade. Ainda, sugeriu pedir ao Conselho que tragam alguns documentos à reunião.
Seguiu-se adiante um debate sobre a possibilidade de entrega da documentação mencionada pelo vereador Sargento Melo Casal, se solicitada, dias antes da data a ser marcada para a reunião com o Conselho, o que permitirá aos vereadores a análise antecipada do conteúdo. Com a palavra, o vereador Sargento Melo Casal comentou sobre a funcionalidade, o papel de fiscalizador do Conselho e a importância de terem acesso às informações. O vereador Zé Márcio, o presidente, o vereador doutor Adriano Miranda, corroborou a fala do colega. O vereador Zé Márcio recomendou a realização de procedimento cordial. Ficou acordado pelos membros presentes que o Conselho será convidado a participar da reunião extraordinária a ser agendada para o dia 18 de dezembro, às 9 horas, no plenário da Câmara, e que viabilizará prazo para contato com todos os membros e possibilitará ao Conselho tempo hábil para preparo dos documentos solicitados e as atas das reuniões ocorridas a partir da data de assinatura do contrato. Ato contínuo, o presidente citou documentos a serem providenciados. Ao Executivo, a CPI solicitará cópias físicas com autenticidade atestada pelo servidor responsável do processo de licitação do transporte coletivo urbano e dos processos de revisão e reajuste de tarifas. E a identificação dos servidores fiscalizadores nos contratos, número 01.2016.087 e número 01.2016.088. A CETRA CPI irá pleitear o arquivo digital com os relatórios do GPS, contendo o itinerário e identificação dos veículos, datas, horários e linhas, desde o início da operação até a data de recebimento do ofício, e as cópias físicas autenticadas dos relatórios de fiscalização realizados nos veículos e consórcios, e das penalidades aplicadas, desde o começo da operação até a data do ofício. Por fim, a CPI pedirá aos consórcios Manchester e Via JF relação discriminada dos veículos que compõem a frota da cidade, com a devida quilometragem, contendo toda a documentação de chassi e carroceria, bem como dos respectivos CRLVs do exercício de 2018, para a conferência da real idade da frota, e relatório discriminado de todos os serviços de manutenção e reparos realizados nos veículos, com a identificação da data, motivo e período que o veículo ficou fora de circulação. O vereador Zé Márcio, com a palavra, falou sobre informações relativas às alterações e ampliações de linhas, itinerários e horários modificados após a assinatura do contrato, e o fato motivador. O vereador Sargento Melo Casal, com a palavra, contou que apresentará em data posterior o material citado anteriormente, que foi realizado em parceria com a comunidade, no qual há uma pesquisa com perguntas sobre a qualidade do serviço prestado pelo transporte coletivo urbano e uma pesquisa de avaliação dos horários. O presidente, com a palavra, ponderou sobre a disponibilização de e-mail para que recebam denúncias da população relativas aos serviços prestados e falou sobre compilação das notícias atinentes aos trabalhos da CPI, a ser disponibilizada no site da Câmara Municipal. Foi discutido ainda sobre uma ouvidoria e a realização de transmissões ao vivo, tendo sido decidido pelos presentes requerer uma avaliação jurídica dessas propostas. Todas as deliberações acima foram colocadas em votação e aprovadas pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, às 10h34, foi encerrada a presente reunião. Compareceram, além dos membros da CPI denominados, os servidores Vitor Alex Passos, diretor jurídico adjunto, Karina Médici de Freitas, auxiliar legislativo 2, Silvan Manuel Dias Martins, chefe de assessoria de imprensa, Daniela Pereira Silva, diretora administrativa adjunto, e Bruno Ribeiro Castelano, assistente técnico legislativo, integrantes da equipe técnica de apoio, e a diretora legislativa da Câmara Municipal, doutora Maria Aparecida Fontescal. Para constar, eu, Karina Médici de Freitas, auxiliar legislativo 2, lavrei a presente ato, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelos membros presentes da CPI. Vamos proceder aqui à segunda chamada. Presentes, vereador Cido Reis, Sargento Melo, vereador Garotinho e o presidente. E vamos colocar em votação a ata da reunião anterior. Aprovado. Bom dia, já falei. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Na verdade, foi um convite ao Conselho, no intuito do Conselho auxiliar nesses trabalhos que estão sendo realizados, porque através do Conselho, das suas prerrogativas, e que estão em contato direto com essas demandas da comunidade, as demandas da população, e o Conselho está sempre muito atento a isso. Então, foi uma sugestão aqui da CPI que a gente iniciasse esses trabalhos
ouvindo o Conselho Municipal de Transporte. Então, tendo em vista essa composição mista, né, de representantes, representando o governo, da comunidade usuária, de órgãos técnicos, representantes de classe, na minha opinião, então, isso mostra-se extremamente relevante para a definição aqui dos nossos trabalhos. Nós, inclusive, encaminhamos inicialmente um ofício para o Conselho Municipal de Transporte. Documentos não foram respondidos. Aí eu queria até depois... Ela tem uma relação aqui. Do Conselho? Não, do Conselho não. Então, nós já recebemos alguns ofícios, né, que foram respondidos. A CETRA respondeu prontamente, pediu dilação de alguns prazos. As empresas também responderam alguns ofícios. Também pediu dilação prazo, principalmente para a questão mais da mecânica, né, que isso exige um pouco mais de tempo. E a gente depois vai colocar em votação aqui esse prazo. A Prefeitura foi a única que não enviou o contrato, que é fundamental para os trabalhos dessa CPI. A Prefeitura não enviou a cópia do contrato da licitação e também nem se manifestou por que não enviou o contrato. Eu queria aproveitar e pedir para que isso até constasse em ata, quem aqui está representando, os representantes aqui do Conselho na data de hoje. Aí, Ela vai levar o microfone na frente. vai levar o microfone aí. O sindicato faz parte. Alô? O sindicato. Pode, os representantes. Que é para constar aqui. Meu nome é Ana Beatriz Chaves, eu não sou representante do Conselho Municipal de Transporte, eu não faço parte do Conselho, sou assessora técnica da CETRA e estou sempre dando apoio na infraestrutura administrativa do Conselho. Não sou conselheira, tá? Mas sempre secretária do Conselho, quando solicitado. Rodrigo Tortoriello, secretário de Transporte e Trânsito e presidente do Conselho Municipal de Transportes. Vereador, eu posso já nesse momento esclarecer algumas dúvidas do que foi mencionado na abertura pelo senhor? Ou aguardo, posso? Pode. Tá ok. No ofício número 4/2018, emitido no dia 12 de dezembro, ele não apresenta prazo para a entrega dos documentos. Ele agenda a reunião para as 9 horas de sexta-feira e nós trouxemos os documentos para serem entregues agora pessoalmente aqui na reunião, uma vez que não tinha prazo no ofício para que fosse entregue antes. Então, a gente traz aqui para fazer a entrega pessoalmente, já que a reunião estava marcada para agora. Com relação à questão dos contratos, o senhor, desculpa, eu não tenho ciência desse ofício solicitando os contratos, porque toda a documentação solicitada no ofício anterior, acho que é o ofício de número 3, ele tem a cópia da documentação e alguns poucos documentos que a gente pediu dilação de prazo que serão entregues hoje até às 15 horas. Tá? E, ademais, todos os contratos estão disponíveis na internet para consulta. Então, a gente não tem problema nenhum em entregar desde o início da licitação, desde o início da operação, esses documentos já estão disponíveis na internet. Tá? São essas duas questões que eu, só no comentário do senhor aí, eu queria esclarecer. Eu já até vou aproveitar a sua fala, doutor Rodrigo. Esse ofício número 3, ele foi direcionado ao prefeito. Eu não sei se você teve conhecimento da solicitação. Não sei se passa isso. Para mim não chegou. Não, então chegou direto lá, por isso é que chegou direto para a prefeitura. Bom dia, Luiz Fernando Sirimarco. Eu sou membro do Conselho, representando a região leste da cidade, através da Associação de Moradores do bairro Manuel Honório e Bairu. Doutora Cida, Associação de Bairro Manuel Honório e Bairu, uma das mais antigas da cidade, legalmente constituída. Peço que a senhora dê esse esclarecimento, inclusive para os vereadores, porque nós continuamos a ser questionados quanto à nossa existência. Muito obrigado. Pode repetir, por favor? O que é o problema?
Como é que é? Pode repetir. Qual que é o problema? Não, meu problema é assim, é de ser reconhecido, porque eu já falei com a doutora Cida, né, e nós nunca constamos aqui como uma associação existente na cidade. E até, às vezes, nós somos questionados recentemente, numa reunião lá no bairro Manuel Honório, a vereadora Ana, do Padre Federico, disse: a associação do Manuel Honório, Bairu, não existe. Bom dia, meu nome é Rafael Torres Santana, eu sou membro do conselho e estou aqui representando o consórcio via JF. Bom dia a todos, é Jorge Gonçalves Ramos, mais conhecido como Jorge Ramos. Nesse momento aqui eu represento a Associação de Moradores do Bairro Grame e a região, é Centro-Sul, né, Bia? Com relação à nossa região lá, e sou conselheiro municipal de transporte na condição de efetivo. A hora que a gente puder ter uso da palavra para os esclarecimentos, estamos aí. Bom dia, meu nome é Marlon, eu sou da Câmara Municipal de Juiz de Fora, suplente do vereador Sargento Melo, fui convidado, através de ofício, para estar aqui hoje, conselheiro. É suplente do conselho, representando a Câmara. Bom dia a todos, meu nome é Diego, sou membro do conselho também, da região Nordeste, né, representando a Associação de Moradores do Bairro Grande Betânia. Então, o foco principal aqui da CPI em ouvir o Conselho Municipal de Transporte foi mais do ponto de vista da representação dos usuários e dos órgãos de classe. Né? O que justifica isso aqui, né? Os representantes do governo e de outros órgãos mais técnicos serão ouvidos em um outro momento, né, posterior por essa CPI mesmo, porque nós precisamos de analisar esses documentos. Eu vou deixar em aberto aqui para os membros do Conselho falarem um pouco sobre essas demandas, como é que o Conselho tem trabalhado, como é que essa representatividade do Conselho efetivamente na fiscalização, no auxílio, né, do transporte público aqui de Juiz de Fora. Depois a gente vai elencar algumas perguntas mais específicas, mas eu queria deixar inicialmente, como foi um convite, deixar o Conselho se manifestar a respeito disso. Jorge, bom dia. Na realidade, assim, o que a gente precisa fazer, e não é uma crítica, primeiro, acho que o Conselho precisa mudar essa figura de o presidente ser o secretário. Isso é uma crítica que eu faço, o secretário até já entende isso, porque nós temos uma cultura, e não vou estabelecer paralelo, mas um Conselho presidido, né, por quem gesta o processo, isso tem que mudar. O caráter consultivo do Conselho também é uma coisa que nos deixa muito refém a um processo. Se a legislação federal, até onde eu conheço, transporte é matéria de interesse local. E se o interesse é local, acho que compete a essa casa, ao Executivo, legislar em função disso. E dar a esse Conselho o caráter deliberativo naquilo que ele não ultrapassa os limites da legislação estadual e federal e a própria Constituição, eu acho que não fere ninguém, nem magoa, nem machuca ninguém. Eu acredito que eu já estive em algum momento no Conselho Municipal de Transporte, mas depois eu, por dedicar a questão da saúde, me vincular muito à questão do Conselho Municipal de Saúde, eu resolvi me ausentar e dessa vez agora acabei assumindo esse compromisso com a região, em função até de uma dificuldade de a gente encontrar as pessoas que queiram participar. Talvez esteja aí uma análise que a própria comissão deveria estar olhando, talvez a questão do Conselho não responder aquilo que a comunidade. E eu até para exemplificar, eu fiz uma proposição na última reunião, quando nós estávamos ali discutindo, entre aspas, a tabela, né, a planilha de cálculo, e a gente tem uma resistência com relação a isso, por total desconhecimento. E aí eu pedi que nós fizéssemos uma reunião no Conselho, o Dida está aqui, o Rafael, não sei se o Marlon estava nesse dia, para a gente justamente se apropriar da informação do contrato. Secretário Rodrigo,
a informação que ela é disponibilizada, às vezes, você tem um caminho muito difícil para poder acessar os contratos. Eu já mandei para essa casa aqui, há muitos anos, uma solicitação de que os atos do governo deverão ter conteúdos mais consistentes, onde você lê aquele extrato e você consiga identificar. Então, quando você tenta acessar algum contrato da prefeitura, alguma coisa, é difícil. Às vezes para no meio do caminho, porque a internet da prefeitura é lenta, pede uma série de identificações. E especificamente com relação a esse pedido, até hoje nós não conseguimos viabilizar essa reunião no Conselho. Não sei o motivo, estou chegando ao Conselho e eu acho que a gente precisa mudar a dinâmica do Conselho. Até falei isso na última reunião, de que nós temos que ter um Conselho mais próximo. E pude perceber aqui nas audiências públicas que o grande reclame da população deixou de ser, no meu entendimento, os 3:10, os 3:05, foi a qualidade do serviço prestado. Eu não estou dizendo para A, B ou C, mas o que a gente pôde perceber é isso, a qualidade. E essa discussão, ela mais pontual, mais frequente, né, junto ao Conselho, a gente às vezes vê algumas campanhas sendo feitas no município de Juiz de Fora, envolvendo o transporte coletivo, a qual o Conselho não participa, pelo menos eu não sou chamado, né, como estou aqui hoje atendendo um convite, e já faço aqui até que a tribuna precisa reparar, porque ela colocou no painel que a reunião seria às 15 horas. Né? Eu liguei para cá, talvez possa até ser isso aqui, né? Liguei, mas o horário foi confirmado para as 9 horas. Isso é uma situação que eu acho que o Conselho tem que se apropriar disso. Não é somente discutir o momento do aumento da tarifa, mas é uma discussão permanente da qualidade do serviço prestado. Mas há também que a Prefeitura fazer a sua contrapartida na questão da malha viária. Eu moro no bairro Grambre, pego o ônibus do Esplanado, hoje era 6 horas e 44 minutos, o ônibus estava parado na porta da minha casa, mas é uma buraqueira tremenda. Então isso eu acredito também, posso estar equivocado, que afeta o próprio estado de conservação. Você pode colocar um ônibus aqui do ano de 2019, mas com essa condição da malha asfáltica, não tem carro que vá sustentar. Críticas que a gente já fez, e foi até, eu sou também membro da Câmara Sênior, com relação à altura das roletas, mas isso é um ponto muito específico, é inadmissível, é uma grávida, ela pode ficar na porta da frente, mas tem mulheres que não querem ficar na porta da frente, querem passar pela roleta no seu direito, e aquela roleta é muito alta, mas enfim. Então uma coisa que eu coloco é a questão dessa discussão mais pormenorizada, mais pontual, como é que a gente diz assim, mais frequente do Conselho com a administração. E quando eu falo administração, é o órgão que a gente está vinculado, que é a CETRA. Então, secretário, não entenda isso aqui como uma crítica destrutiva ao seu trabalho, não, até porque eu não tenho nem conhecimento suficiente para dizer que A, o que B, o que sim. Mas o meu reclame é a ausência entre a administração, o executivo e o Conselho Municipal de Transporte. Eu acho que o Jorge resumiu muito bem, né, a situação do Conselho. E eu reforço aqui a questão do papel do Conselho no transporte de Juiz de Fora. O Conselho, ele não tem caráter deliberativo. Isso é difícil para nós trabalhar, porque nós somos apenas um órgão consultivo. Se vocês olharem as atribuições aqui atual na lei, vocês vão ver que o Conselho sugere, propõe, só faz isso. Só tem um ponto aqui, né, que na realidade ele aprova, que ele deveria aprovar, né, que é o edital aprovar, desculpe, aqui, aprovar os editais de concessão pública, né? Na realidade é isso. Esse é o único ponto em que ele teria o papel de aprovar, né? Nos demais ele é consultado e com isso eu acho que o Conselho perde um pouco da essência dele, perde um pouco do interesse, porque às vezes a gente fica lá, discute, e o Conselho não pode realmente apontar soluções, né, e fazer valer uma autoridade que os outros conselhos da cidade têm.
né? Eu participo também do Conselho Municipal de Habitação, do qual eu sou presidente atualmente, estou presidente atualmente, e ele tem uma atribuição muito diferente do Conselho de Transporte, né? Ele pode deliberar, ele pode analisar, ele pode fiscalizar. Então, eu acho que esse papel deveria ser rediscutido, deveria ser modificado, para que o Conselho pudesse, né, realmente ter uma autoridade e fazer valer essa autoridade. Quanto à questão das reclamações, nós que somos representantes aí das comunidades, né, recebemos muito assim, né, questão de horário, acho que questão de limpeza, etc. Mas a gente leva isso para o Conselho e faz chegar, aí eu acho que para a CETRA, através da CETRA, talvez ela faz chegar às empresas, né, até fazendo a fiscalização que deveria ser feita. Acho que, por enquanto, é só isso. Vou abrir a palavra aqui para os outros membros da CPI. Eu queria saber dos conselheiros, dos membros, algumas questões que eles falassem sobre elas. A Lei 1301, que dispõe sobre o Conselho, o Dida lembrou ela ali, no seu artigo 2º, dá as atribuições do Conselho. O inciso 4 fala, inciso 5, aprovar os editais de concorrência pública para a exploração de linhas de transporte urbano, precedido de parecer técnico e jurídico do poder concedente. A confirmação se foi feito isso, acredito que seja, mas que os senhores confirmassem. E mais ainda, o inciso 4 fala, propor medidas para aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelos operadores. Inciso 7, sugerir alterações nos regulamentos do serviço de transporte público. Inciso 9, sugerir procedimento para fiscalização comunitária do serviço de transporte público. E o inciso 10, apurar irregularidades e denúncias dos setores populares, usuários do sistema, encaminhando o relatório aos setores competentes. Esse inciso 10 ele é muito importante, porque o princípio da CPI é investigar e apurar a qualidade do serviço de transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. Como que é tratado no Conselho essas questões, reclamações de usuário, da qualidade do transporte, como que é tratado, como que é encaminhado, e se é feito dessa forma que está no inciso 10, apurar irregularidade e denúncias, há essa apuração? Zé, não, eu acho que não tem sido feito dessa forma. O Conselho tem recebido as reclamações e repassado nas plenárias que são realizadas. Nós não tivemos lá ainda, assim, numa reclamação específica, a formação de comissão, a produção de algum relatório, né? Então, o modus operandi aí do Conselho tem sido esse. Talvez até por uma dificuldade grande, né, que o Conselho tem de se reunir e de trabalhar. Ele reuniria, por exemplo, de 2 em 2 meses, mas no último ano nós passamos 6 meses praticamente sem nos reunirmos, né? Eu acho até, segundo a Ana Bia aqui, ela informou, né, é uma coisa pela a dificuldade de se arrumar representantes para o Conselho, né? E eu acho que a dificuldade de arrumar representante para o Conselho das comunidades passa muito por esse reconhecimento das associações. Porque aqui na casa mesmo, você pegar aqui e dizer assim, quais as associações que existem em Juiz de Fora? Eles vão mostrar uma lista da Unijuf e dizer, é essa aqui. Não, nós temos quase 200 bairros, mais de 200 bairros, com associações constituídas, com associações legalizadas e que não são reconhecidas aqui, por exemplo, pela Câmara, para dizer essas associações existem. A CETRA tem essa dificuldade. A CETRA, quando vai pegar lá, o governo, a Secretaria de Governo, talvez, que tivesse essa obrigação de ter cadastrado as associações, deveria apresentar uma lista completa, mas ela apresenta a lista da Unijuf. Com isso, você restringe, né, e dificulta
que esses representantes vão lá participar do processo, né, do processo de eleição, e, consequentemente, você tem dificuldades de ter os representantes no Conselho. Eu acho que isso também deveria ser olhado, né? Mas, na realidade, Zé, essa produção de relatórios, isso tudo que você falou aí, por exemplo, a questão de aprovar o edital, houve um processo lá no Conselho muito grande, mas eu vou pedir licença ao Rodrigo, que eu acho que o Conselho, no final do processo, ele foi meio atropelado. Você lembra que houve até um questionamento de dizer assim, o Conselho vai aprovar antes de o edital estar na rua. Ele foi colocado na rua antes do Conselho dar a sua aprovação, né? Então, isso foi um questionamento, mas eu acho que assim, não modificaria em nada, mas esse processo ele deveria ser respeitado. Pode fazer, só vai falar, né? Só para deixar claro aqui, e até contemplando aí o que você já falou, hoje o doutor Rodrigo aqui é representante do Conselho, ele não está aqui nessa reunião como secretário de transporte. Só eu queria fazer a formalização aqui da entrega dos documentos para a comissão. São as atas do Conselho, tá? Só houve um erro de digitação aqui, eu já consertei nas duas. Estão todas as cópias das atas aqui. E só pegar o recibo de vocês, depois eu pego. Bom, com relação a essa questão da aprovação do edital, a gente tinha um problema legal a ser respeitado. O edital ele não pode circular fora do âmbito da comissão de licitação, ele não pode se tornar público, aliás, ele não pode ser publicizado para um determinado grupo antes dele se tornar público, porque senão você tem o vazamento das informações do edital e teria o risco de ter informações privilegiadas para determinados grupos. Então, e como tinha gente do Conselho de diversos setores, eu não me lembro aqui agora a composição da comissão, então a gente não podia fazer essa divulgação prévia. E a gente tinha que publicar o edital e, a partir do momento da publicação, fazer essa avaliação junto aos conselheiros. Senão a gente estava ferindo a lei de concessões e a lei de licitações. Aí já inviabilizava a continuidade do processo. Então, isso na época foi muito debatido. Obrigado. Isso na época foi muito debatido, achei que tivesse ficado esclarecido. Não é por nenhuma questão de problema com o Conselho, era uma questão legal, que a gente não podia tornar público o edital antes do processo da publicação efetiva no Diário Oficial do município. Tá? Esse ano, a gente teve um ano muito atípico, a gente fez, nos anos anteriores, desde que a gente assumiu a Cetra, mais de 2 reuniões, ou a presidência do Conselho, mais de 2 reuniões, mais de uma reunião a cada 2 meses. Tá? A gente tentou dar a dinâmica, o Conselho anteriormente se reunia somente para aumento de tarifa de táxi, aumento de tarifa de ônibus, e a gente tentou dar uma dinâmica diferente para o Conselho, inclusive trazendo reuniões de capacitação, de nivelamento de informação. Por exemplo, um dos debates que a gente conseguiu trazer, o professor Castanhon, era sobre aquela lei de distribuição de cargas no centro da cidade. Então, a gente tentou ali trazer as informações para que o Conselho também pudesse debater e participar desse assunto. Com isso, esse ano, qual foi a particularidade que inviabilizou mais reuniões? E foi agora que o Jorge começou a participar, né, Jorge? A gente levou muito tempo para conseguir formar o Conselho. Várias reuniões, a gente não tinha ninguém que se apresentava para participar. Foram tentativas de convocação das associações. A Anabia passou... São quantas reuniões, Anabia? São mais de 30 reuniões. São mais de 30 reuniões para que as pessoas possam ir e indicar os representantes no Conselho. E várias delas a gente teve que repetir. Então, com isso, a gente não tinha a composição do Conselho para dar início às reuniões, não tinha todas as indicações. E, na primeira reunião, a gente levantou aquela questão, que é o desejo do Conselho, com o qual eu concordo, dele não ter que votar
a questão do reajuste tarifário, que não faz parte da dinâmica do Conselho, ainda mais agora que a gente tem um contrato que dita regras para esse reajuste. Então, não faz sentido o Conselho ter que votar ou não. Não é uma questão do Conselho gostar ou não daquilo ali. É uma questão contratual. Então, a gente teve essa consulta à PGM, que demorou a ser respondida. O trâmite foi um pouco mais lento do que a gente esperava. E a gente conseguiu resolver isso agora no mês de outubro. E aí houve a convocação do Conselho e a gente teve a reunião esclarecedora desse assunto. Então, esse ano foi muito atípico, porque eu acredito que o Conselho deva ser muito mais ativo e participar muito mais. A gente gostaria que a gente tivesse feito mais reuniões esse ano. Esse ano foi muito atípico. E a gente também trata no Conselho, a gente tenta tratar de questões macro, para não virar uma discussão de a minha linha, o meu bairro, a minha rua. Então, a gente tenta tratar questões da região, porque o Dida, representando a região, o Bairu, ele não representa só o Bairu, ele representa toda uma região. Então, não adianta o Dida ir lá e tratar só do ônibus do Bairu. Para isso, a gente tem as equipes na Cetra que fazem esse atendimento personalizado para cada questão de linha. Então, acho que a questão do Conselho, ela deva ser tratada de mais macro, de questões políticas públicas de transporte, e não de especificidade de trocar um ponto ou não de lugar. Então, esse é o complemento que eu queria fazer à fala do Dida com relação à questão da comissão que avaliou a licitação e a fala do Jorge do número de reuniões que esse ano foi aquém do que a gente gostaria. Eu só queria complementar para corroborar isso que o Rodrigo disse, da questão da dificuldade, né, que a Cetra teve de formar o Conselho. Eu repito aqui, talvez não por culpa da Cetra, talvez pelas informações recebidas, né, é que realmente houve essa dificuldade, foi muito grande. Jorge, eu acredito que tem um inciso na lei, salvo o melhor juízo, no artigo 2º, o Conselho não aprova o valor, mas ele pode propor. Salvo engano, eu fiz a leitura desse inciso do artigo 2º, ele não aprova o valor, mas ele pode propor. Gostaria até que fosse feita uma consulta para que eu não cometesse nenhum equívoco com relação a isso. E aí, presidente, né? Agora tem que chamar de presidente, né, Rodrigo? Talvez a dinâmica do Conselho no seu dia a dia, ela precisa sofrer. E realmente, concordo, a Bia está aqui, ó. Foi um custo para você conseguir pessoas a participarem. Acredito que talvez pela própria dinâmica do dia a dia, do você envolver, e concordo plenamente, eu não tenho que vir a um conselho e discutir uma situação pontual da minha rua. Infelizmente, a população ainda tem essa cultura, não tenho nenhuma preocupação de falar perante a comissão aqui. A população ainda tem uma cultura do meu bairro, minha rua, minha casa, minha vida, e não é assim, discutir a política macro, discutir a política maior de uma região. Eu represento ali uma situação centro-sul. E o que é a região centro-sul? Se você me perguntar no território da saúde, eu falo aqui agora, mas eu não tenho domínio, não tenho nenhuma preocupação de dizer que eu não tenho domínio do que vem a ser o centro-sul. Eu posso entender de que eu vou até Santa Luzia? Não, porque para mim sul é sul, né? E eu não vou até Santa Luzia, até eu sei, eu vou no Bom Pastor, Boa Vista, parte do centro, né? Então, assim, talvez a minha sugestão, presidente Rodrigo, é que a gente criasse comissões e temáticas, comissões que pudessem estar discutindo. E aí me permita discordar com relação ao edital. Eu participo efetivamente de uma comissão, me perdoe o paralelo, que outro dia me chamaram a atenção, né, que eu estava discutindo saúde, não, eu estava discutindo no Conselho Municipal de Política Urbana, e política urbana para mim envolve tudo, não quer dizer que você possa simplesmente virar as costas e não querer envolver o transporte, a saúde, o turismo, ok? Então a gente precisa talvez mudar um pouco essa forma de discussão e criar comissões temáticas. E nós participamos lá enquanto representante do Conselho, é um paralelo só que eu faço perante essa comissão, vereadora Adriana e senhores vereadores, é que
eu tenho conhecimento dos editais que vão para a praça, mas eu tenho que ter a responsabilidade de não poder publicizar aquilo que ainda está em processo de formatação. Mas enquanto membro da Comissão de Contratos da Secretaria de Saúde representando o Conselho, nós discutimos os editais de chamada pública, que é um rito que a gente adotou já há praticamente uns 4, 5 anos, e que agora parece que está para mudar, porque agora parece que vai ser tudo licitação. Não sei nem como é que vai ser isso. Para nós vai ser um alívio, você põe na praça o edital, faz o termo de referência e pronto, acabou. Então a gente constrói. Agora, temos que ter a responsabilidade de poder discutir a coisa sem você jogar isso para fora, porque o edital realmente ele requer algumas informações que podem realmente facilitar a vida de A, B ou C. Esse não é o meu feitio de trabalho. Mas a minha sugestão é que a gente tenha dentro do Conselho essa proximidade através de comissões pontuais temáticas. Mas não vou lá para discutir o bairro do Jorge, não. Eu não vou lá, não. Mas se quiser discutir a política de qualidade nos ônibus coletivos urbanos, e também o Conselho Municipal de Transporte fica muito focado na questão do ônibus. Fica muito focado. Nós temos vários modais de transporte. E que a gente não pode só ficar na questão do Cintuve, do Manchester, da Ansal, não. Nós temos que ter um pouco mais de arejar um pouco mais a nossa cabeça e ver a política como um todo. Ok? Mas então, assim, a minha sugestão é que a gente possa fazer essa concentração de reuniões mais pontuais. Eu queria falar um minutinho dessa questão que o Jorge levantou em relação ao Conselho Deliberativo. Eu tenho certeza que a proposição dele não é uma proposição que ele tirou do nada, porque ele teve a responsabilidade de pensar, porque o Conselho, para ser deliberativo, ele tem que ter uma responsabilidade, umas pessoas com capacidade técnica e jurídica muito profunda para fazer parte dessa comissão, desse conselho, porque o transporte é um assunto muito complexo, não só da parte de cálculo tarifário, como da parte de qualidade, como da parte jurídica dos contratos. E sou a favor dessa ideia que ele deu de comissões internas, etc., mas deixando claro que tem que ter uma responsabilidade muito grande em o Conselho ser deliberativo, porque não pode chegar lá e votar uma questão que tem uma complexidade tão alta, que é a questão do transporte coletivo urbano de toda uma população, por vontade. Só reiterando o que o Rodrigo falou, não vai chegar lá o Dida, só um exemplo, Dida, que eu sei que já tive a oportunidade de conversar com o Dida a respeito disso. Mas meu bairro está mal atendido, não concordo com o valor dessa tarifa por vontade própria. Então é isso que não pode acontecer, que se for começar a caminhar para uma conversa desse tipo, de comissões, etc., nós estamos falando agora pelo Conselho representando as empresas, nós somos completamente a favor de um transporte mais transparente, dos números transparentes, de toda da parte jurídica transparente. E queria aproveitar nessa comissão, dentro da parte que cabe a qualidade do serviço prestado, não estou aqui me furtando da responsabilidade, que a gente sabe que tem-se muito a melhorar. Realmente, nesse período do ano, o índice de quebra por causa das vias é maior um pouco, mas eu queria, ao mesmo tempo, em relação à qualidade, porque nós temos que ter a preocupação com a qualidade, mas também temos que ter a preocupação com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que eu falo isso? Porque um está diretamente ligado ao outro. Porque sem o equilíbrio do contrato, as empresas ficam estranguladas para prestar um serviço de boa qualidade, para renovar a frota e etc. e tal. Então, eu queria pedir a essa CPI que tenha essa responsabilidade, essa análise feita junto ao Departamento Jurídico da Prefeitura. Nós tivemos, até pouco tempo, nessa questão tarifária, uma divergência de entendimentos entre os consórcios e a Procuradoria e a SETA, etc., porque
nós pleiteamos uma revisão tarifária e realmente veio com um contrato um reajuste tarifário. E é uma discussão que eu tenho permanente com o Rodrigo, mais uma discussão saudável, mas eu queria colocar essa nossa preocupação, porque eu acho que não só focar na parte de qualidade, mas focar na parte do equilíbrio do contrato, porque, estando equilibrado o contrato, sim, eu acredito que aí todas as reivindicações, todas as reclamações serão bem-vindas. Agora, as empresas, sem o equilíbrio desse contrato, estranguladas, vamos usar a palavra assim, é muito complicado prestar um serviço de boa qualidade. Então, não me furtando dessa responsabilidade, que todas as empresas tentam fazer o máximo. Em relação até a isso, das reclamações, abriu-se um canal direto de comunicação, se eu não me engano, foi um projeto de lei do vereador Cido, dos números na traseira das ouvidorias e tal. As empresas têm feito um papel de aproximação das comunidades para entender, para melhorar, para entender as reclamações. E todas as reclamações que chegam nas empresas são respondidas, são atendidas, são respondidas, por que aconteceu, por que aquilo, por que não pode, por que pode. E as reclamações que chegam na CETRA também nos são repassadas e a gente trabalha em cima disso. Realmente, respondendo agora pelo Conselho, esse ano foi um ano mais apertado, que não teve esse foco, mas tiveram outros canais com que a população possa fazer reclamação, ser atendida. E eu só queria deixar esse ponto aí para ser avaliado por vocês. Desculpa, eu só queria fazer um adendo aqui, uma parte, o seguinte, por questão de justiça, né, o Jorge falou aí a questão, eu toquei no ponto do edital, e o Jorge fez um comentário dele. Eu queria dizer o seguinte, né, a questão do edital ele foi amplamente debatido dentro do Conselho, de acordo com aquilo que estava previsto, foi criada uma comissão, essa comissão discutiu, etc. A minha observação foi quanto ao capítulo final, né, que, quando era para ser aprovado, o edital foi publicado e a aprovação veio depois. Mas no decorrer do processo, foi amplamente discutido. O Jorge não estava lá no Conselho nessa época, né? Eu estava lá, então eu gostaria de falar isso, senão pode falar, não houve discussão, não houve nada, então, por questão de justiça, eu deveria falar isso. É justamente essa parte que eu ia solicitar à comissão, a gente oficiar a Prefeitura, verificando o não cumprimento da Lei 13.101, veio um embasamento legal, o qual não foi cumprido, justamente sobre aprovar o edital, né? Qual o motivo, então, que foi descumprido esse artigo 2º, o inciso 5º do artigo 2º da Lei 13.101, que a gente oficia e verifica qual foi o embasamento legal que foi descumprido a aprovação junto ao Conselho. Gente, só para complementar também o nosso diálogo, eu até agradeço, porque eu sou representante da região Nordeste, sei da dificuldade, né, Ana Bia, que nós tivemos para poder tentar articular juntamente as comunidades da região para estar colocando os seus participantes, mas o interessante, gente, é assim, a gente discute sobre a questão do valor do aumento da tarifa, e aí já foi falado, né, Jorge, a gente sempre conversa muito com relação a essa questão da qualidade, vereador. Então, o que mais pega entre a gente, como liderança de bairro, né, eu sou representante da região Nordeste, né, a gente está tendo a oportunidade de discutir muito isso com a ANSAL hoje, né, que é responsável pelo transporte, eu tive presente lá, conversei muito com os responsáveis sobre isso e falei justamente o porquê. Porque muitas vezes a gente vê que a antiga Santa Luzia, né, ela passou para o atual consórcio, né, vários ônibus já sucateados e etc e tal. E aí, toda vez que a gente comenta, e eu sempre me oriento, converso muito com o Rodrigo, levo as demandas da região, eu sempre sou muito bem atendido na questão de liderança de bairro, e é o que eu falo.
Muitas vezes a gente joga uma responsabilidade muito grande em cima, mas a gente esquece da nossa própria responsabilidade. Nós temos lá na região ônibus que fazem a travessia da cidade, né, Rodrigo? E isso eu sempre converso muito com ele. E hoje a gente sabe que tem situações que o trânsito de Juiz de Fora está muito complicado, né? Tem vias esburacadas e etc. e tal. Então, o que a gente fala? A gente fala que quando for avaliar essa questão do aumento, a gente não esquecer também dessa questão de uma ligação de um bairro para o outro, de ver o trânsito como um todo na cidade e, principalmente, eu acho assim, todas as vezes que a gente vai discutir, a gente esquece de quem está ali trabalhando, que são os trabalhadores que estão, o motorista, o trocador, que tem que prestar um serviço de qualidade, né, tem que fazer um bom atendimento. Tudo isso envolve uma questão de qualidade, e isso a gente tem discutido também no Conselho, essa questão justamente dos funcionários também, porque pelo Ministério do Trabalho hoje, deve-se levar em conta o horário de intervalo dele, que é 1 hora, né, Rodrigo? Então, muitas vezes, quando a gente pega uma tabela de horário que já está desatualizada, e aí a gente sabe que isso a CPI pode estar avaliando também, que eu acho que vai ser importante para as discussões, pegar as vias principais da cidade, onde o fluxo de carro está maior, né? E isso também interfere muito na questão do descanso dos trabalhadores que trabalham na área também do transporte coletivo. Eu acho importante, vereador, a gente também observar isso. Porque se você for falar, qual que é o maior problema de ônibus hoje em Juiz de Fora? Não é nem mais o aumento, né, que a gente vem discutindo, é a questão da qualidade. Mas a qualidade não é só da frota, é a qualidade do conforto, é a qualidade do bom atendimento com os trabalhadores que estão ali voltados para essa questão de oferecer esse trabalho para a gente. Então, assim, é só para dar uma pincelada, e eu também sugiro também, que eu acho que seria importante até para os trabalhos da CPI, para que a CPI, eu não sei se isso já está na agenda, desculpe se eu estou me antecipando também, as visitas nas empresas, para saber como é que está e tudo, até mesmo porque a gente vai ficar falando da questão do aumento, que eu acho que é importante hoje, eu desço no ônibus e escuto aí, está vendo, Diego, o ônibus está assim, sabe? Então, é importante para a gente começar a observar como um parâmetro geral. A qualidade não é só a frota, a qualidade são todos os quesitos. É os trabalhadores que estão ali, principalmente o que foi falado, né, sobre a questão dos cadeirantes, que eu acho que é importante avaliar a questão dos elevadores. Então, são demandas que chegam para o Conselho. Eu sempre converso muito com a Ana Bia, e ela fala, Diego, essa questão a gente tem um parâmetro geral. Então, se a gente for levantar, igual o nosso presidente falou, tem que ser uma questão macro mesmo, entendeu? Eu acho isso muito importante. Eu não entendi. O que eu entendi vocês falando, Jorge, vocês, houve o debate do edital, não é isso? Aí, eu não sei, às vezes eu entendi errado. Não, houve o debate do edital, houve aprovação na comissão. Ele falou que não houve aprovação. Não foi? Não, ele não não. Tá. Houve aprovação na comissão e houve a aprovação no Conselho, só que depois que estava publicizado e o edital estava na rua. Eu acho assim, só a inversão, só isso. Agora, a aprovação houve sim, tá? Isso. Só esse esclarecimento foi feito na comissão, a gente debateu diretrizes e conceitos para a licitação. Então, por exemplo, vamos fazer por lote, vamos fazer assim, esses conceitos foram debatidos. A particularidade do que seria publicado, que linha fazia parte de que lote, como seria, isso aí não foi publicizado anteriormente. Aí houve toda a discussão na comissão, foram algumas reuniões, nós temos as atas de todas essas reuniões. A comissão aprovou o edital, o que estava depois de publicado, a comissão aprovou o edital, e a própria comissão fez a apresentação para o Conselho, que aprovou o relatório da comissão, aprovando todo o edital. Então, assim, todo esse procedimento legal foi cumprido, havendo aqui uma divergência, que como a Lei 8666 e a 8985 não permitem talvez o entendimento com o Jorge seja a questão do seguinte, lá eu não sei qual o conteúdo que vocês debatem e você faz parte funcionário da prefeitura também. Então, talvez tenha essa particularidade de ter um funcionário público da prefeitura, representante do Conselho, dentro
Não, eu não sei qual é a questão legal lá. O que foi orientado pela Procuradoria à época foi o seguinte: você pode apresentar conceitos, diretrizes, você não pode apresentar o texto. Então, publicou-se o texto, voltou na comissão e aí a gente fez a aprovação. E o texto foi publicado com mais do que o período mínimo para a apresentação das propostas, porque a gente fez ainda debate de audiências públicas, tanto na CETRA quanto aqui. Foram 4 audiências públicas para poder dar esse prazo. Então, o que seria o prazo legal lá? De 45 dias para apresentação de propostas, a gente deu mais de 90 já de início para que houvesse o debate. Então, assim, não houve o descumprimento nem da lei de concessões e licitações, nem da lei do Conselho, uma vez que foi tudo aprovado. Tá, okay. Jorge, só para esclarecer, não fiz parte desse momento, né? Nem o que se sucedeu, porque estávamos, inclusive, nesse processo moroso de tentar construir, de tentar compor o Conselho Municipal de Transporte. Até relutei muito, porque eu falei, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa, fazer bem feito. Eu, quando entro, não gosto de fazer as coisas mal feitas. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Tem anos que eu me dedico à questão da saúde. Então, ali, eu aprendi. Conselho Municipal de Transporte, estou engatinhando. Não participei da discussão do edital. A nossa participação, eu não quero trazer para esse seio aqui da CPI a questão, mas eu participo e a Samanta participa, enquanto membros representando o Conselho Municipal de Saúde na Comissão de Contratos, chamada pública, contratos e tudo mais. E também somos fiscais de alguns contratos, da qual a gente é o gestor. Então, eu só quero deixar claro isso aí. E volto mais uma vez a insistir. O Conselho precisa ser inserido no dia a dia das discussões da política municipal de transporte. E de um modo geral. Que dia que nós vamos discutir a Avenida Getúlio Vargas? Mas não tem nada a ver, tem um plano diretor. Que dia que nós vamos discutir a Avenida Brasil? Não tem nada a ver, tem sim. Então talvez os meus posicionamentos sejam um pouco mal interpretados, mas eu não quero ficar lá discutindo o 611, o 612, não. Eu quero fazer uma discussão. E aqui, para encerrar minha fala, a Associação de Moradores Manuel Honório Bairu existe há muitos anos. E o Sr. Agostinho deve estar se remexendo lá embaixo quando ela não é reconhecida. O Sr. Agostinho Feres, que foi um batalhador para que ela possa ter essa continuidade, porque fui parte dessa associação. Muito obrigado. Só uma questão temporal aqui também. A demora na composição do Conselho foi no ano de 2016, e não na época não em 2014, na época da licitação. Naquela época, o Conselho estava funcionando com todos os seus membros e o Jorge não fazia parte. Então, talvez esse lapso de tempo aí... Oi? Então, assim, talvez esse lapso de tempo aí que esteja gerando alguma confusão de interpretação o Jorge entrou depois já do contrato assinado, já nessa composição desse ano de 2018. Então, assim, até pontuando algumas questões, deixando sempre claro aqui que essa comissão ela está aqui para representar a população de Juiz de Fora. A população de Juiz de Fora ela está ávida por algumas respostas e nós pretendemos, ao final dessa comissão, dar essas respostas para a população. Assim como o Conselho, hoje aqui, está representando a população de Juiz de Fora. Você comentou alguns pontos, conselheiro, que, a meu ver, porque a CPI, nós vamos dissecar tudo isso, mas a nossa comissão é transitória, o Conselho é permanente. Então, são situações que são prerrogativas do Conselho. E é isso que nós queremos, e é isso que vocês pretendem, e que eu gostaria que constasse em ata, essas reivindicações do Conselho. Nós temos que tornar o Conselho mais participativo, mais ativo. O Conselho não pode ser um fantoche. O Conselho tem que representar, de fato, a população de Juiz de Fora. Ao senhor Rafael, eu queria só deixar muito claro que a comissão ela vai trabalhar em todas os não só a questão da prestação do serviço, dos consórcios, mas também da contrapartida da prefeitura. E no final disso nós vamos apontar, com isenção total, nós vamos apontar a responsabilidade de cada um. Então vamos avaliar aonde a prefeitura está errando nesse contrato. E, conselheiro Jorge, a intenção também dessa CPI é de tornar esse contrato
porque para nós, vereadores, também é muito difícil. Nós temos audiências públicas aqui que são passadas as planilhas, essas análises paramétricas que são extremamente técnicas e que são difíceis de compreender. Então, um dos objetivos nossos aqui, analisando o contrato e essas planilhas, é deixar isso de forma muito didática para o Conselho, deixar isso de forma muito didática para a população. Então, nós vamos tentar se esforçar para que isso aconteça. Eu vou fazer aqui vou elencar aqui algumas perguntas para a gente tornar isso mais didático e constar em ata. Algumas até os senhores já responderam. Se o Conselho Municipal de Transporte acompanhou o edital de licitação para exploração de linhas de transporte urbano coletivo, aqui em Juiz de Fora, bem como a própria contratação dos consórcios vencedores. Aí eu acho que já foi respondido. Mas que tem que constar e fica mais claro para a menina que vai redigir a ata. Se do ponto de vista do Conselho Municipal, as obrigações dos consórcios assumidas em contrato no tocante à prestação de serviços direta aos usuários estão sendo cumpridas na sua integralidade. Caso negativo, destacar os principais pontos de descumprimento ou falta de qualidade do serviço. Como o Conselho Municipal de Transporte identificou esses pontos de descumprimento ou falta de qualidade do serviço? Através de denúncias, elas foram apuradas, são registradas em atas essas reivindicações, houve comunicação à CETRA, aos setores competentes, ou foi um diálogo direto com os consórcios? Se teve conhecimento dessas infrações, dessas 400 infrações desde 2016. Isso foi, de uma certa forma, passado para o Conselho. O Municipal de Transporte possui algum procedimento para fiscalização comunitária do serviço de transporte coletivo público? Caso negativo, sugere algum meio para que isso seja levado a efeito? Qual a posição do Conselho em relação aí ao valor da tarifa? Nós vamos voltar ao valor da tarifa. Entende que está compatível com o poder aquisitivo dos usuários, atendendo ao princípio da modicidade tarifária e garantindo o equilíbrio econômico dos serviços de transporte coletivo? Então, nós responderem e didático para aqueles que estão nos assistindo. Só para fazer um complemento, Jorge, Dida, quando vocês aprovam lá o edital, aprovaram o edital, tem algum apoio técnico, jurídico, independente do consórcio e do Executivo Municipal? Ministério Público, Estado, até para vocês acompanhar depois todo o processo licitatório, só para confirmar isso aí, se tem ou não. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma a uma, né? Porque aí a gente pode responder uma a uma, pode ler. Acho melhor. E fica mais fácil. Então, a primeira foi se a comissão acompanhou o edital de licitação. Conforme eu já disse, houve acompanhamento. Houve o acompanhamento, tá. Se do ponto de vista do conselho, das obrigações, né, do Conselho, dos consórcios assumida com o contrato propriamente dito, no tocante à prestação do serviço direto aos usuários? Não, hoje, né, há um contrato, nesse contrato está estabelecidas as regras do jogo, né? E eu particularmente não tenho conhecimento do contrato como um todo, mas eu acho que lá estão todas as obrigações, tanto do contratante quanto do contratado, e aí nós achamos que cabe à CETRA fazer essa fiscalização. Eventualmente, chegam reclamações a nós, né, que a gente faz lá, a linha tal está ruim, o outro está ruim, e nós, então, colocamos isso na plenária, colocamos isso em ata, e esses pontos
são repassados pelo Conselho, o presidente do Conselho, a secretária do Conselho está lá, provavelmente levará a CETRA, lá o corpo técnico da CETRA, para que as ações sejam tomadas. No momento oportuno, nós vamos convocar a CETRA para fazer esses questionamentos específicos. Jorge, justamente esse é um dos pontos principais da discussão. Ter acesso à informação para que você possa, inclusive, discutir. Eu vou me abster de manifestar, até porque não participava do Conselho no momento dessa discussão do edital e por desconhecer o inteiro teor do contrato. Exato. Eu não sei quais são os meus deveres, quais são os meus direitos, então, como desconhecimento. E aí foi a minha proposta, que eu quero que conste em ata, que quando nós estávamos discutindo o possível valor de tarifa, eu fiz uma proposição de que a gente fizesse uma discussão com relação ao contrato, ao que está lá. E, lamentavelmente, já se passaram alguns meses e nós não conseguimos fazer isso. Talvez, não sei porquê, mas eu acho que é fundamental. Eu quero conhecer o contrato, assim como acho que os senhores também desejam. Então, só um detalhe que o contrato é público. O contrato, mas assim, o detalhamento, inclusive, eu gostaria que constasse em ata que a Prefeitura não cumpriu com nossa solicitação, nosso ofício, e nem justificou por que não enviou o contrato aqui. Se é tão público e tão fácil, a gente já teria que ter acesso, mas a gente não quer o contrato da internet. A CPI quer o contrato físico, folha a folha, para que a gente possa detalhar. Eu vou pedir vênia ao senhor conselheiro. É obrigação do Conselho Municipal de Transporte conhecer o contrato. Se você não conhece o contrato, você fere uma principal, que é de sugerir fiscalizar. Então, o Conselho precisa, de fato, conhecer o contrato, você questione, eventualmente, a população. Exatamente isso que o Jorge colocou, que foi pedido, né? Como a Câmara tem a dificuldade de pegar a cópia, né, por escrito, nós também temos essa mesma dificuldade. A dificuldade é a mesma. Então, esse é um dos objetivos nossos aqui, é de tornar isso cada vez mais transparente. Então, se tem pelo menos esse na internet, o básico, o Conselho tem que ter noção para que ele possa dar uma resposta imediata e satisfatória para a população. Então, se chegou aqui, o Diogo é ser representante da região Nordeste, não é isso? Então, eu vou até deixar essa pergunta, contato direto lá com a comunidade, ativo nesses descumprimentos. Qual que é a demanda principal da população? Quais são as queixas? O que chega para você como representante comunitário ou como uma queixa de transporte? Isso acontece ou não? Sim, inclusive na última reunião nós comentamos justamente sobre isso. E aí hoje com a internet fica muito fácil, né? WhatsApp, Facebook e tudo. E aí a gente estava observando que a questão do Wi-Fi, que estava sendo discutida, a gente discutiu isso também. Os ônibus que foram pintados, etc. e tal, houve toda uma questão que a gente também levantou isso lá. E, inclusive, os ônibus que estavam, não sei se vocês devem ter visto, que estava chovendo dentro do ônibus. Então, isso foi comentado, todo mundo fez várias observações e isso realmente acontece. Então, quando a gente traz essa demanda para o Conselho, isso é debatido, isso é anotado em ata. Então, assim, nós da região como um todo, a gente procura sempre informar as comunidades, os presidentes de bairros, o melhor caminho a seguir também. Até mesmo porque o Conselho, depois na leitura da ata, né, que a Ana Bia faz e tudo, a gente sempre observa os tópicos que foi falado e a gente já até comentando isso com os conselheiros também, justamente sobre a questão de um levantamento de todas as demandas que chegam pela CETRA, para o Conselho tomar ciência. Então, acredito que sim, entendeu? Essa questão é discutida sim. E aí vocês fazem esses encaminhamentos sim, dos órgãos competentes, ótimo. O Conselho possui algum procedimento para fiscalização comunitária do serviço de transporte coletivo público? Caso negativo, sugere algum meio para que isso... Então, algumas sugestões já foram... Nós não temos tido esse procedimento, talvez pela dificuldade das pessoas de dedicar um tempo até maior ao Conselho, né? Mas eu acredito que é uma sugestão, sim, fazer essas comissões, né, como o Jorge diz, comissões temáticas, para que possam ser acompanhados
esses trabalhos e atividades do transporte. A questão do valor da tarifa, acho que já foi respondido, até a dificuldade técnica de analisar a planilha, e aí por isso fica difícil. A questão da tarifa é o seguinte, né? Existe uma lei hoje que determina que a tarifa vai ser calculada por uma determinada planilha, por uma determinada metodologia. Para você ir lá, e você vai lá ver, né? Se você pegar lá, provavelmente você não vai encontrar muita discrepância do que é apresentado pela CETA, ou não vai encontrar nenhuma, né? Por quê? Fala, olha, você vai aplicar o índice lá de reajuste do combustível da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai lá, pega lá, está tabelado. O pneu, né, a Federação das Indústrias de Transporte vai determinar qual o percentual que houve o aumento de pneu. Talvez seja interessante fazer um novo estudo, fazer um estudo sobre a planilha, ver sobre a metodologia a ser adotada. E aí, lógico, né, parece que é consenso que isso é aplicado no Brasil inteiro, mas não precisa ser eternamente isso. Pode haver modificações. Então, acho que esse estudo é interessante. Fazer, como é que vai ser a nova forma, né, de fazer a composição dessa planilha, se é que existe, ou se não, ela vai ser corroborada e falar, ó, é isso mesmo, não tem jeito de fazer de outra forma. Essa metodologia, então, ela não foi discutida na construção junto ao Conselho, ou foi? Ela foi apresentada ao Conselho? Não, aí é mais antiga. Essa lei, ela é bem, me foge aqui a data exata, se não me engano é de 2009, ou 2013, alguma coisa, 2009, e já que estabelece a metodologia do cálculo, e a gente adota a mesma, não houve alteração dessa legislação. Então, o mesmo modelo que sempre vem sendo aplicado é o mesmo e foi repassado para o edital vigente, para o contrato vigente. Só antes, Rafael, já até você me responde. Essa comissão deve contratar um perito para nos auxiliar nessas questões mais técnicas. Agora, você chegou a comentar na sua fala que houve entre os consórcios uma divergência das tarifas. O que foi essa divergência? Poderia... Não, essa divergência entre os consórcios, porque um consórcio entrou com um pedido de reajuste tarifário e, caso o reajuste não contemplasse o equilíbrio econômico-financeiro, a revisão tarifária. E o outro entrou só com a revisão tarifária diretamente, que tem uma diferença entre revisão e reajuste. O reajuste tarifário, por fórmula paramétrica, pega esses índices de combustível, o índice ônus da Fundação Getúlio Vargas e aplica na fórmula. A revisão tarifária, como o nome já diz, revisa todos os insumos e custos do transporte. E aproveitando esse tema, eu queria deixar uma sugestão de alteração de metodologia da planilha. A Agência Nacional de Transporte Público soltou esse ano, o ano passado, uma nova planilha de cálculo tarifário que pode ser usada nacionalmente. Ela fez estudos em cima de estudos, pegou todos os custos do transporte, colocou nessa planilha, e é uma planilha que veio para substituir a antiga GEIPOT. Então, é a planilha que está mais atualizada no âmbito nacional de planilhas de transporte público coletivo, e tem todo um manual, tem todas as explicações técnicas minuciosamente de cada item que contempla a planilha, e eu queria dar essa sugestão para ser avaliada essa planilha, para esclarecer, para deixar mais transparente essa questão de cálculo tarifária em Juiz de Fora. Mas quando, Rafael, você fala nessa metodologia, essa que está nesse edital pode ser alterada, Rodrigo? Se a lei for alterada, porque ela remete à lei. O edital, obedecendo a lei tal, não, lei municipal. Isso. Teria que alterar aqui a metodologia de cálculo. Nós vamos olhar essa lei também e vamos dar uma... Já encerrando, o vereador Zé Márcio quer fazer umas considerações aqui. Não, essa fase de troca de informações com o Conselho, nesse momento, tá, você quer falar, Mar?
Só para não terminar o assunto com relação ao cálculo tarifário, existe uma participação do Tribunal de Contas do Estado no sentido de ordenamento, de indicativo, nesse sentido? O Tribunal de Contas, ele participou do processo prévio, que foi o processo de aprovação do edital, até um esclarecimento também importante a fazer à população. O processo que deu início à licitação, ele começou lá atrás, antes de 2013, foi ainda no governo do Custódio, e esse processo estava parado no Tribunal de Contas. Aí, ao longo desse processo, a gente conseguiu destravar a questão da contratação da empresa para fazer o edital, e aí o processo foi desenrolando. Então, o Tribunal de Contas acompanhou toda essa questão da liberação da contratação da consultoria, depois a elaboração do edital e termo de referência, aprovou os documentos a serem publicados e aprovou a metodologia de cálculo que estava constando dentro do processo de licitação. Depois desse momento, o Tribunal de Contas do Estado, ele já não faz mais nenhum tipo de avaliação sobre aquele caso específico, né? A não ser que seja questionado, mas assim, não tem, a gente não encaminha a planilha atualmente para o Tribunal de Contas. Não tem a necessidade e a exigência disso, entendeu? Ótimo. É só para constar que aqui, depois nós vamos ter uma outra convocação para falar mais especificamente sobre a planilha, como é que isso é analisado do ponto de vista legal e da prefeitura aqui. O vereador quer fazer umas considerações? Não, registrar, que eu acho que foi além da expectativa, apesar da ausência enorme de conselheiros, mas os conselheiros que aqui vieram, foi muito esclarecedor a fala de vocês. Essa fase de esclarecimento, o presidente agora vai encerrar, mas eu acho que a gente cumpriu, além da expectativa, o nosso objetivo, que era alinhar informações da comissão com os conselheiros, com o conselho. Nós da Comissão de Urbanismo, eu, Sargento Mello, aqui presente, acho que nós temos que ter uma interface maior com o Conselho, é necessário isso, até para a gente levar à frente as demandas, principalmente do Jorge, do Dida, né? Questão dos usuários também. Região Nordeste reclama muito da questão do ônibus interligando com a UFJF. Então, eu acho que nós, da Comissão de Urbanismo, vamos ter que ter, se Deus quiser, um trabalho maior nessa relação com o Conselho. Mas registrar que entendo que foi muito boa essa etapa até agora. É só fazer um comentário aqui, né? Porque eu acho que essa sua fala é importante, esse estreitamento da relação. Então, para esse estreitamento, seria importante uma participação mais efetiva do conselho, dos vereadores no conselho, né? Porque tem representantes lá, né? Então, seria importante que os conselheiros estivessem lá. Talvez muitas das dúvidas aí eles já estariam sabendo, né? Meu amigo Dida está corretíssimo. Normalmente as reuniões coincidem com as sessões da Câmara, mas nós vamos dar um jeito de ter uma participação mais efetiva. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Eu acho que o objetivo foi cumprido, mas nós precisamos avançar. Nós queremos, de fato, Dida, um Conselho Municipal de Transporte mais participativo, onde que a população realmente tem acesso e tem as informações. Como eu falei para o conselheiro Diego, esse processo aqui é transitório, mas o conselho ele é definitivo, ele tem que atender a população, ele tem que procurar se ater essas questões que são prerrogativas do conselho. Eu acho que já foi um avanço aqui, né? Muito obrigado, né, por essa participação, contribuiu muito com a nossa comissão. Eu gostaria até que ficasse registrado em ata essas reivindicações do Conselho, para que a gente, a partir daqui, caminhe sempre tentando melhorar essa efetividade, essa participação do Conselho na discussão do transporte na nossa cidade. Eu queria também aqui reencaminhar para o conselheiro Rodrigo
porque o senhor assinou como secretário de transporte. Isso aqui foi solicitado para o Conselho Municipal, aí depois só fazer essas correções. Isso. Aqui, ó. Eu vou encerrar aqui essa parte com o Conselho. Nós temos algumas discussões agora internas aqui da CPI e agradecer mais uma vez a presença de vocês. Tá, sem problema.